Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. O Nordeste é movimento. É balanço, luz, vento e energia. Sabe quem movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Inovação e Tecnologia para os Pequenos Negócios. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com correalização do Sebrae, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Você sabe como a tecnologia pode favorecer o crescimento do pequeno negócio? Pois esse é o tema do nosso último dia de webinar. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui Cláudio Ricardo, secretário executivo do Turismo, e José Vauli Mendonça Menezes, reitor do IFCE. E aqui comigo, claro, como em todos esses dias, Valéria Xavier, coordenadora executiva do Movimento Empreender. Boa noite, Valéria. Boa noite, Camila. Boa noite, professor Vauli. Boa noite, Cláudio. É um prazer recebê-los aqui para o nosso último dia de webinar, agora em outubro. Tivemos 2 dias muito bacanas e tenho certeza que hoje a gente fecha aí com chave de ouro, trazendo a tecnologia para o centro da discussão. Sejam bem-vindos. Dia de webinar. Camila.
agora em outubro. Tivemos 2 dias muito bacanas e tenho certeza que hoje a gente fecha aí com chave de ouro, trazendo a tecnologia para o centro da discussão. Sejam bem-vindos. Você falou aí como secretário executivo do turismo, mas meu background é a academia. Minha vida toda foi na docência, né? E até prefiro que me chamem de professor. E para mim é título honorífico. Muito bacana. Boa noite, viu, professor Vauli? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Valéria. Boa noite, meu reitor, Cláudio Ricardo. Olha, você que também nos tanto dignifica hoje na prefeitura, na secretaria. Agradecer ao público que nos assiste, que nos ouve. É uma responsabilidade grande, porque, primeiro, professor Cláudio, Camila e Valéria, a Valéria já disse que a gente vai fechar esse seminário. Então, nós precisamos, professor, honrar esse momento, viu? Esperamos estar à altura, viu, Camila, Valéria, colegas da Fundação Demócrito Rocha e quem nos assiste aqui. Muito bacana. Para compor, né, esse nosso painel incrível de hoje, como eu já falei, Cláudio Ricardo e Vauli Menezes, sejam muito bem-vindos ao Movimento Empreender, ao nosso último dia de webinar. Mas antes da gente iniciar, quero falar para você como é que vai funcionar todo o processo do webinar. Mas antes, né, eu quero falar com você que está nos assistindo também, que quer ampliar o alcance da sua pequena empresa no digital. Eu sei que os desafios são imensos, por isso elaboramos um curso completo para fazer você chegar mais longe também no digital. Com o tema Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, o curso é a oportunidade que você estava esperando para adquirir todas as ferramentas necessárias para isso. Em formato de ensino à distância e gratuito, o curso é feito com a expertise de especialistas. Já deixo o link aberto aí no site movimentoempreender.com para depois do webinar você se inscrever. Não vai perder essa oportunidade, viu? Bom, e agora sim, eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica de hoje. A fala será iniciada pelo Cláudio Ricardo, que fará sua apresentação por 30 minutos. Na sequência, Vauli Menezes também terá 30 minutos para sua fala e na última meia hora a gente vai para aquele momento que todo mundo está aguardando, né? Que é o debate, as perguntas. Então você que está nos assistindo, já anota aí as perguntinhas para o final, coloca no chat aí do Zoom, que depois a gente está acompanhando aqui todas as perguntas, a gente vai aproveitar a presença aí desses 2 grandes especialistas para tirar todas as suas dúvidas, que esse é o intuito aqui do nosso webinar, claro, né? Bom, Cláudio Ricardo é professor titular aposentado e ex-reitor do IFCE, graduado em Química e doutor em Geografia. Atualmente é secretário executivo do Turismo da Prefeitura de Fortaleza. Professor Cláudio, o webinar está com você aí agora, viu? Mais uma vez, muito boa noite. Eu queria também cumprimentar toda a audiência aí que nos assiste, né? Dizer também que há muito tempo a gente vem acompanhando esse movimento Empreender, somos parceiros de primeira hora desse processo e parabenizar o Grupo Povo de Comunicação, que ao longo desse tempo criou praticamente uma cultura do empreendedorismo aqui na nossa capital e no nosso estado. A contribuição do Grupo Povo de Comunicação para este movimento e para a formação dessa cultura é imensa, é muito grande. Bom, eu tenho uma apresentação que vai me servir de roteiro, e eu gostaria que ela fosse colocada aí para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Pode compartilhar a apresentação. Vamos lá, eu queria iniciar pelo contexto do avanço tecnológico. A gente vive um momento muito importante do conhecimento científico e tecnológico no nosso planeta, né? Ao longo do século XX e do século XXI, nós avançamos muito. Eu pontuaria 2 eventos que contribuíram significativamente para esse avanço tecnológico, da minha avaliação, que foi a elucidação da estrutura do DNA, que possibilitou um grande avanço no conhecimento da biologia molecular, e hoje a gente tem vacinas eficientes por conta do avanço na elucidação da estrutura do DNA. E o outro grande avanço, na minha avaliação, e um potencializou o outro, é a invenção do transistor, que gerou circuito integrado, na sequência o chip, e
todo o avanço da microeletrônica, que imprimiu grande velocidade de processamento de dados, e é isso que nos trouxe para a era digital. E essa pandemia, ela caracterizou de forma muito clara, muito cristalina, duas coisas extremamente importantes. Primeiro é de que a ciência e tecnologia são importantes, estão mais presentes do que a gente possa imaginar no nosso dia a dia. A pandemia trouxe essa visão de forma muito nítida. Por isso é que é tão importante investir em educação, ciência e tecnologia. Lamentavelmente, o Brasil hoje não dá exemplo nesse processo, né? Mas a gente espera que mude e que a gente volte a ser um país que reconhece a importância e investe em ciência, tecnologia e inovação. E a segunda constatação, que já era uma coisa evidente, mas se cristalizou nessa pandemia, é de que o mundo é digital, né? O mundo é cada vez mais digital e cada vez mais interconectado. Isso tem reflexo em todas as áreas, inclusive no mundo empresarial. Entretanto, é importante a gente perceber que a população do mundo é crescente, cada vez maior e mais urbana, né? Em 2050 se avalia que nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Isso nos remete para uma preocupação que é o da sustentabilidade. A gente precisa, não obstante esse avanço tecnológico que melhorou a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, no planeta, é importante a gente estar atento à questão da sustentabilidade. Por isso é que a ONU estabeleceu aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque essa é uma preocupação cada vez maior, não é? Com consumo consciente, com a visão, não é? Da sustentabilidade do planeta, a preocupação com o aquecimento global. Né? Lixo e consumo são dois lados da mesma moeda. Quando a gente fala em avanço tecnológico e traz isso para a era da informação, isso remete para a tecnologia digital, né? As TICs, tecnologia da informação e comunicação. E uma preocupação que a gente tem é que hoje o lixo eletrônico é cada vez mais crescente. Estima-se 40 milhões de toneladas de lixo produzida por ano no planeta. E a gente precisa dar uma destinação coerente, uma destinação correta a esse lixo, que o fato dele existir, o fato da gente estar avançando tecnologicamente, não significa dizer que a gente está criando um mundo mais sustentável. É preciso estar atento para essas questões, não é? E levar isso para o mundo empresarial, né? Trazer essa visão para o mundo empresarial. Não é? A outra coisa que é importante destacar, antes da gente falar da importância da tecnologia para as micro e pequenas empresas, é importante destacar o enorme papel que tem as micro e pequenas empresas no Brasil. Não é? O Brasil tem 6,4 milhões de empresas, 99% delas são micro e pequenas empresas, responsáveis por 72% da geração de empregos no país. Não é? Isso traz para a micro e pequena empresa, uma importância social gigantesca. Não é? E, mais especificamente, quando a gente fala hoje de tecnologias digitais nas empresas, é importante destacar também o crescimento das startups, não é? Que são empresas de bases tecnológicas, não obrigatoriamente, mas a sua grande maioria são empresas de base tecnológica, que trazem no seu bojo a inovação, a experimentação, a visão de aprender com os erros e errar cada vez mais cedo, e essas empresas estão gradualmente transformando a sociedade mundial e, em particular, a sociedade brasileira. O Brasil já tem hoje 12.700 startups, não é? O crescimento da ordem de 30% ao ano, essas empresas vêm num crescente aí, e algumas dessas empresas, 11 delas, já são consideradas unicórnios. A startup unicórnio é aquela que foi capaz de atingir valor de mercado de $1 bilhão, né? Então, são empresas que nasceram há pouco tempo e já assumem um valor muito grande, demonstrando que o novo, a inovação, as tecnologias digitais são capazes de gerar valor numa escala
global, né? É muito importante destacar esse processo. E aí vamos falar de 3 fatores, né, que envolvem a tecnologia e os pequenos negócios. A importância da tecnologia para os pequenos negócios. Você imagine uma pandemia onde as empresas tiveram, muitos setores do mercado foram fortemente abalados por esse processo pandêmico, pela retenção das pessoas em seus lares, não é? Pelo isolamento social que isso provocou. Se não fosse a tecnologia, muitas empresas não teriam sobrevivido, muito mais empresas teriam sido impactadas. As empresas de alimento, aí, com os aplicativos, a capacidade de você atender à distância, de você usar as redes sociais, já destaca a importância da tecnologia para esses pequenos negócios, que só foram capazes de sobreviver graças ao uso dessa tecnologia. A logística dessas empresas de distribuição, de entrega, de delivery, né, de distribuição de alimentos, também foi algo que possibilitou. O uso da maquininha para fazer os pagamentos, receber pagamentos, é algo também que foi extremamente importante. Isso demonstra, né, qual o impacto da tecnologia nesses micro e pequenos negócios. Os benefícios são vários, né? São vários. Isso permite que você, o uso da tecnologia permite que você preste um melhor atendimento, permite que você aumente a produtividade, né? Permite que você possa diminuir os erros, né? E assim garantir a sustentabilidade de um negócio. E o uso da tecnologia é cada vez mais crescente no mundo dos micro e pequenos negócios, né? E aí vamos discutir aqui algumas tecnologias que têm trazido impactos positivos nesses pequenos negócios. Vamos passar para o próximo slide. Caiu aí a nossa apresentação. Bom, mas antes de falar nessas tecnologias, é preciso também a gente desmistificar algumas coisas quanto ao uso da tecnologia. Muitas micro e pequenas empresas não procuram, muitas vezes, usar a tecnologia por alguns receios que não fazem sentido. Primeiro, a ideia de que o uso dessas tecnologias é caro, está fora do alcance das micro e pequenas empresas. Isso não é verdade, né? Muitos desses processos podem ser adquiridos, softwares, hardwares, sistemas que possam beneficiar aí as empresas, não são caros. E quando você compartilha isso, né, isso se torna mais acessível ainda para as micro e pequenas empresas. A outra mística que é preciso a gente desmanchar é que as pessoas acham que isso é complicado, não é? Que a tecnologia não é amigável, que o uso é para poucos. Isso também não é verdade, né? A cada dia que passa, essas tecnologias ficam mais acessíveis, mais amigáveis, mais fácil de utilização para o usuário, né? Tanto para as empresas quanto para o consumidor final, né? Haja vista aí a importância que assumiu no Brasil essas maquininhas de vendas online, né? Os sistemas que permitem controle de estoque, que permitem realizar a contabilidade financeira, e muitas vezes o pequeno empresário não busca isso porque ele desconhece os benefícios que isso pode trazer. O marketing digital é outra ferramenta importante para alavancar as vendas da micro e pequena empresa, e é preciso que cada vez mais o empresário, o micro e pequeno empresário, ele possa buscar informações sobre o benefício dessas tecnologias e como e onde adquiri-las, né? Essa mística a gente tem que desfazer para que cada vez mais as empresas possam ter acesso ao uso dessas tecnologias digitais. O próximo. Bom, e aí eu trago alguns exemplos de tecnologias que podem alavancar os negócios, né?
que estão disponíveis no mercado. São soluções já prontas, que podem ser rapidamente adquiridas pelas empresas. Os sistemas de gestão, que a gente chama de ERPs, que é a sigla em inglês de Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos das empresas, isso traz muitas vantagens. Hoje, você pode gerenciar uma empresa inteira pelo seu computador, não é? Os recursos tecnológicos permitem isso, né? A conectividade pela internet permitem isso. Né? E você, como eu já falei, controla vendas, tem todo o controle de estoque, controla aí o seu fluxo de caixa, toda a parte financeira da empresa. Isso diminui a burocracia necessária para gerir a empresa e te sobra mais tempo para você pensar estrategicamente no seu negócio. Não é? Essas coisas burocráticas a máquina faz, e você vai reservar o tempo que você economiza nesse processo para pensar a empresa, para ser estratégico. Né? E aí tem inúmeros aplicativos à disposição do micro e pequeno empresário, aplicativos de toda sorte. Né? O avanço também da inteligência artificial tem possibilitado a criação de chatbots, que são robôs que aprendem com o volume de informações que recebem e são cada vez mais eficientes nesse aprendizado que a gente chama de machine learning. Né? Esses chatbots são capazes de moldar aí o perfil do cliente, isso alavanca as vendas para as empresas, além de prestar um serviço de mais qualidade, fidelizando assim o cliente. Né? A gente vive a era dos dados, né? O chamado Big Data, e a ciência de dados também pode cruzar essas informações, cruzar esses dados de forma a produzir informações inteligentes para as nossas empresas, dando ao empresário muito mais, ao micro e pequeno empresário inclusive, muito mais possibilidades de tomar decisões corretas com relação aos seus negócios, né, baseado na inteligência que o cruzamento desses dados pode propiciar. Isso hoje é uma tendência global, isso está disseminado não só na iniciativa privada, mas também ela é muito importante no setor público. E aqui cabe destacar que o nosso estado do Ceará e a nossa capital, Fortaleza, tem avançado muito nessa questão aí da ciência de dados. Né? O Ceará hoje é a vanguarda nesse processo, com grandes resultados na área de segurança. E agora, hoje mesmo, nós estávamos comemorando aqui uma parceria entre o município de Fortaleza e o governo do estado do Ceará, para a gente compartilhar os casos exitosos e ampliar aí os nossos avanços na gestão pública, utilizando a ciência de dados, e a FUNCAP, a nossa Fundação de Apoio para a Pesquisa, tem dado uma contribuição enorme no governo do estado do Ceará com a ideia do cientista-chefe, que é trazer pessoas da universidade com grande expertise nessa área para estar dentro do governo, nas secretarias, produzindo aí essas inovações que têm, sem dúvida nenhuma, colocado o nosso Estado na vanguarda. Isso também tem reflexo no nosso mercado. Não é? O outro grande aliado, que é um aliado tecnológico das micro e pequenas empresas, são as redes sociais, que hoje não se utiliza apenas para a relação de conversas, o relacionamento entre as pessoas, mas é cada vez mais usado nos negócios. Né? Tanto é que você tem aí as versões de determinadas redes sociais já para empresas, e você imagina também o que seria das nossas micro e pequenas empresas que conseguiram, por intermédio das redes sociais, alavancarem suas vendas nesse processo da pandemia, se não fosse essa tecnologia que hoje está disponível, está na palma da mão, não é? E de forma extremamente acessível. Tudo isso é exemplo de como a tecnologia pode ajudar aí as nossas micro e pequenas empresas. Por favor, pode passar. Bom, eu falei citei alguns 4 exemplos de tecnologias que alavancam, que
podem alavancar de forma muito imediata os nossos negócios. Mas o uso da tecnologia, o avanço tecnológico é cada vez maior, e isso tem mudado a nossa vida, tem mudado os nossos comportamentos, né? E aí eu trouxe aqui para citar algumas dessas tecnologias que vão, sem dúvida nenhuma, mudar a nossa vida, e, evidentemente, quando se fala em tecnologias digitais, a gente pensa em melhoria da qualidade de vida. Aí tem os hardwares abertos, os softwares abertos, software livre já é lugar comum, já é conhecido de todos. Mas hoje a gente compartilha também plataformas, a gente compartilha também o hardware que pode ser adaptado, né, isso passa a ser de domínio público aberto para gerar negócios para as nossas pequenas e médias empresas, sem a necessidade de você ter que desenvolver um hardware desse a partir do zero, porque isso custa muito caro, né? Então, a computação em nuvem também é um outro avanço que tivemos recentemente aí nas nossas, na TI, né, no desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, que tem facilitado muito a nossa vida. Hoje você não precisa mais ter um servidor, você coloca os seus dados na nuvem e você acessa esses dados de qualquer lugar, de onde você estiver. Isso é o que tem facilitado sobremaneira o trabalho remoto, o trabalho à distância, o home office, né? E daqui a pouco eu vou falar o impacto que isso está trazendo para o turismo. A internet das coisas, que conecta os devices, conecta os equipamentos, isso também está sendo uma revolução nas nossas vidas, né? Hoje a gente já tem, Fortaleza, por exemplo, é toda iluminada por antenas IoT, de modo que as aplicações com a internet das coisas podem já ser utilizadas em nossa cidade, né? Você tem aí câmeras conectadas, você tem vários tipos de equipamentos conectados que melhoram a segurança, equipamentos que a sua geladeira, já existe isso no mercado, ela já pode utilizar a IoT e ela pode lhe dizer se está faltando um determinado item, já pode mandar aí para a sua assistente virtual, aí a sua secretária eletrônica virtual, e isso facilita também a sua vida, né? E já existe a internet de tudo, que é a conexão não só das coisas, mas das coisas com as pessoas, é tudo conectado. O mundo hoje é todo conectado. E algumas coisas que vão ter impacto muito grande na nossa vida: realidade virtual, realidade aumentada, não é? Já falei aqui do Big Data, e hoje eu tive um exemplo maravilhoso, quando visitei hoje o IPRED, que é um instituto da primeira infância aqui da nossa cidade, que as pessoas precisam conhecer, extremamente bem equipado, com o uso de tecnologias modernas, e que está fazendo uma revolução. A gente recebe aqui turmas de doutorado que vêm de Harvard aprender aqui no IPRED como se trata a primeira infância. E hoje o IPRED está dedicado a trabalhar com crianças do espectro autista, e eu entrei numa sala lá e tinha um laboratório de realidade aumentada que ajuda o autista. O autista tem alguns problemas de não querer nada conectado aqui à cabeça, não ser tocado, e essas tecnologias que ajudam o autista a conviver melhor com a sociedade. O impacto que essas tecnologias têm na saúde é algo absolutamente fabuloso. E imagine você que essas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, o seu uso vai ser extremamente ampliado quando a gente tiver aqui, isso já está proposto aí para no meio do próximo ano, a gente tiver aqui o 5G instalado, os leilões já estão aparecendo, o 5G, que é a internet de altíssima velocidade, que vai multiplicar em centenas de vezes aí a velocidade da nossa internet. Essas tecnologias vão ficar cada vez mais disponíveis e acessíveis, e cada vez mais amigáveis para impactar
aí positivamente o nosso dia a dia. A gente já falou aqui em inteligência artificial, que parecia uma coisa futurista, mas hoje está cada vez mais presente no nosso dia a dia, da educação à saúde, está em todas as verticais, né? O aprendizado de máquina, o volume de dados que a gente gera a cada ano, se esses dados forem minerados, né? Se forem tratados, cruzados para gerar informações inteligentes, eles realmente têm um impacto enorme. A telemedicina, né? Tem muitas, hoje, o Ceará hoje é um polo dessa área, e isso tem impacto também no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, de startups na área da telemedicina. Isso é algo fabuloso e que vai revolucionar aí a nossa saúde, barateando a nossa saúde e trazendo melhores resultados. É por isso que a gente tem ampliado tanto a nossa longevidade, né, graças ao uso da tecnologia. Temos aí blockchain, que é um cartório virtual que pode atribuir muita segurança aos processos digitais, não é? Porque tudo o que dá para rir, dá para chorar. Essas novas tecnologias, elas têm impacto muito forte nas nossas vidas e a gente quer que eles sejam positivos, esses impactos, mas é preciso também ter algumas preocupações com segurança, né? A segurança dos dados. A gente vê aí todo dia os jornais, a mídia, né, dando conta de fraudes aí no mundo digital, que prejudica as pessoas, prejudica as empresas. É preciso a gente ter preocupação com essa questão da segurança digital, é preciso a gente ter preocupação também com a privacidade dos dados, não é? Para que o cidadão não seja invadido, para que ele não tenha sua privacidade violada, não é? por essas tecnologias. São coisas que a gente precisa discutir no âmbito da sociedade. A questão do impacto dessas tecnologias também no emprego das pessoas, né? na capacidade das pessoas se manterem pelo seu trabalho. Tudo isso é preciso criar regramentos, é preciso discutir isso de forma muito clara, para que, né, tudo isso possa vir em prol da nossa qualidade de vida. É por isso que a gente sempre discute, e eu tenho pugnado muito por esses fóruns, o uso da tecnologia é algo importante, mas a gente precisa trazer isso para o debate na sociedade, para que a gente possa orientar o melhor uso dessas tecnologias, né? E uma outra questão que me preocupa muito, né, é não deixar ninguém para trás, porque o avanço tecnológico, o avanço das tecnologias digitais, se eles não forem acompanhados da inclusão das pessoas, e é por isso que é importante que as pessoas estejam no centro dessa discussão, mesmo as empresas, as micro e pequenas empresas, quando usam a tecnologia, quando usarem a tecnologia, elas têm que ter em mente a quem elas estão servindo. E é sempre importante colocar o cliente, né, no caso das empresas, o cidadão, no caso do setor público, né, como o elemento de centralidade desse processo. A tecnologia em si é apenas um meio, é um driver. O mais importante é o impacto que ela pode trazer para as pessoas. E é por isso que a experiência do usuário, a experiência do cidadão, ela tem que ser levada em conta, né? O cidadão é sempre o centro do processo. Dados são importantes, né? A geração de valor que isso possa trazer é importante, mas o mais importante é gente, são as pessoas. Se as pessoas não estiverem no centro desse processo, não vai agregar valor para a sociedade. Pode passar? E aqui eu queria trazer aqui um exemplo, eu não sei como é que está o meu tempo, eu já estourei os meus 30 minutos, mas eu trouxe um exemplo para a área em que eu estou atuando, né, da importância da tecnologia também nos serviços, né, e especialmente nos serviços turísticos. A pandemia também trouxe mudança de comportamento na visão
do nosso turista. As pessoas ficaram muito tempo em casa, aprisionadas, isso reprimiu uma certa vontade de viajar, de sair, e o perfil do novo turista, ele também mudou, né? Por isso é que hoje a gente fala em destino turístico inteligente, porque esse turista ele passa a ser mais exigente, ele quer ter as facilidades do uso da tecnologia, né, durante suas férias, sua viagem. Ele é cada vez mais... ele quer viver cada vez mais a experiência do lugar, mas ele quer ter as facilidades que a tecnologia lhe possa permitir. E aí a gente trouxe aqui o conceito do que a gente chama hoje de destino turístico inteligente, que é um destino inovador, consolidado a partir de uma infraestrutura tecnológica de vanguarda, que garanta a sustentabilidade do território turístico. A acessibilidade, ele deve ser acessível a todos e integrado à visão ambiental para garantir a qualidade de vida desse destino. E a Fortaleza está nessa vibe, nessa pegada. Não é? Fortaleza quer se estabelecer como um destino turístico inteligente, que tem algumas características. Eu peço para passar aí que elas estão no próximo slide. Né? Que são coisas próprias do destino turístico inteligente. Uma boa governança, né, que a gente tenha todo esse regramento bem estabelecido, que seja sustentável. O turista hoje ele não admite um local que não tenha a preocupação com a sustentabilidade ambiental, né? Que seja acessível, né? E a questão da acessibilidade em todo sentido, que seja inovador, como a gente está inovando aqui em Fortaleza. Fortaleza é a primeira capital, aliás, a primeira cidade do Brasil a criar, que é uma tendência também moderna, o selo de cidade amiga dos animais, cidade pet friendly. Já estamos articulando, treinando pessoas e o trade para receber o turista que, ao se deslocar para um destino, muitas vezes, com quem deixar o pet ou levar o pet, pode ser a definição do destino da viagem. Nós estamos também inovando aqui como uma cidade, nós vamos lançar esse programa, uma cidade que é aderente ao nômade digital. O que é o nômade digital? Hoje as pessoas, com a facilidade que a tecnologia permite, as pessoas estão se deslocando para um lugar para fazer um misto de férias e trabalho. Existe até um termo em inglês para isso, workation, que é a fusão do working com o vacation, né? Ou seja, do trabalho com as férias. E o nômade digital é aquele que se desloca 15, 30 dias para um lugar onde ele vai trabalhar e aproveita, ele pode trabalhar remotamente e aproveita para tirar férias, para fazer um misto de descanso e trabalho. Tudo isso são coisas que há pouco tempo a gente não imaginava que existissem e que hoje, graças à tecnologia, estão disponíveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pode passar? Isso tudo que eu falei nos aponta para uma nova arquitetura social. Nós estamos diante de uma nova arquitetura social, né, em função desses avanços tecnológicos e os impactos que esse mundo digital trouxe para a nossa sociedade. E algumas coisas são absolutamente observáveis dessa nova arquitetura social, né? O compartilhar, o colaborar, né? O criar e o co-criar, a criatividade, a capacidade de coordenar, de coletar e de conectar as pessoas. Tudo palavras que começam com C, né? Aliás, aquele escritor Harari, ele já estabelece no livro famoso aí, Homo Deus, Homo Sapiens, que o que diferencia o ser humano e o que fez com que ele predominasse sobre os demais seres vivos foi a capacidade, até o hominídeo, o sapiens prevalecesse
sobre os demais hominídeos foi a capacidade de colaborar, né? Então, isso é uma característica do Homo sapiens, da raça humana, é a capacidade de colaborar. E compartilhar, criar juntos, são características desse tempo, desse novo tempo, dessa nova arquitetura social a qual eu me refiro. Pode passar. E para vivenciar esse novo mundo, esse admirável mundo novo, a gente precisa de construir algumas habilidades, né? O pragmatismo é uma delas, a agilidade, a disrupção, como eu falei, está na velocidade, a gente precisa ser ágil, a capacidade de interagir, né? E a experimentação, que está na alma das startups. Experimentou, deu certo, vai adiante, escala, a experiência não deu certo, deixa do lado, parte com uma nova experiência. Isso é o que caracteriza esses novos tempos. Pode passar. E é preciso levar em conta também as novas economias. E aí é muito importante que o micro e pequeno empresário esteja atento a isso, né? Economia criativa. Fortaleza hoje, por exemplo, é chancelada pela ONU, pela Unesco, que é o órgão da ONU, como a cidade criativa do design. Nem todo mundo sabe disso, né? Mas Fortaleza é a cidade criativa do design. E isso tem um impacto muito grande na economia, porque a economia criativa é uma tendência mundial, né? Nos pequenos negócios, a economia que valoriza o artesanato, que valoriza o artista, que busca o preço justo pelas coisas, né? A economia compartilhada, que permite você juntar, reduzir custos e otimizar o processo na medida em que você compartilha os espaços, fica várias empresas compartilhando o mesmo espaço, isso faz com que uma ajude a outra e, no final, todo mundo cresça junto. A economia circular, onde o desperdício é evitado, o que é rejeito para um é matéria-prima para outro. E a criatividade, a capacidade de criar junto, a cocriação, são tendências do novo modelo econômico do século XXI e vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, gente, acho que esse é um overview, uma visão geral do que a gente imagina, né, que seja o impacto da tecnologia nos micro e pequenos negócios, né? E hoje você tem que estar olhando o cenário, né, vendo para onde as coisas caminham. E o micro e pequeno empresário que quer crescer no seu negócio, que quer ser feliz no seu negócio, que quer deixar um legado, prestar um bom serviço para a sociedade, ele tem que estar atento a essas tendências, né? E não tem que ter medo de se aproximar delas, né? A tecnologia é um aliado, embora ela não seja tudo, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um grande aliado das pessoas e é um grande aliado das empresas, né? Desde que a gente tenha essa visão de que no centro estão as pessoas. O mais importante desse processo são as pessoas. E com isso, a gente, sem dúvida nenhuma, pode construir uma sociedade mais equitativa, mais equilibrada, mais justa e que traga felicidade para todos. Muito obrigado aí pela paciência de me ouvir. A gente que agradece aqui, professor Cláudio Ricardo, pela sua ótima apresentação, né? Até já com algumas perguntas, né? Bom, o Ali Mendonça Menezes é professor do Departamento de Telemática e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações. Atualmente está como reitor do IFCE. Professor Vauli, né? Professor Vauli Menezes, a apresentação agora está com você. Tá sem som, professor? Esse é o problema, viu? Olha lá, vamos nós. Primeiro, mais obrigado mais uma vez e pedir ao colega para colocar a apresentação.
Meu objetivo aqui, eu vou transitar, Camila e Valéria, se me permitirem, eu vou transitar entre os estudantes, entre aqueles que desejam iniciar algum negócio, empreender, transitar entre aqueles que já estão bem pisados na casca do alho. Por gentileza, eu gostaria que voltasse o slide. Aos que estão ainda pensando em fazer ou em empreender, né? O mundo se transforma muito rápido e nós precisamos acompanhar e ter múltiplas visões para este mundo. Muitas vezes o professor Cláudio Ricardo fez várias referências a esse texto que eu estou comentando com outras palavras. Então, esse é o objetivo da nossa conversa. Eu queria que, então, encaminhasse para o próximo slide, que eu considero oportuno. Podemos ir ao próximo, viu? Que é a necessidade que temos. Se pudermos ir ao próximo slide, eu agradeço. É a necessidade que temos de, primeiro, o que é que a gente vai empreender? Com que dinheiro? Com que recurso? Com que política? A questão da tecnologia, ela perpassa por esses caminhos. Às vezes a gente planeja um voo maravilhoso, como está aí o balão à sua vista, e a gente cai num mundo de tempestades, que colocamos tudo isso a perder. Empreender faz parte, errar, consertar, mudar, mas nós precisamos ver caminhos, ver questões de gestão, ver questão de risco, que tecnologias vamos utilizar, até que ponto os nossos negócios ou os nossos clientes estão a ela adaptados, mas é um caminho que não podemos nos furtar de avançar, né? Então, esse é o primeiro mote. Que políticas devemos utilizar? Que tecnologias? Que formas? Que planos? Não adianta simplesmente hoje ter a ideia e sair desbravando uma floresta que a gente não conhece com profundidade, né? Por favor, o próximo. Também fortalecer aquilo que é dito. Vocês estão vendo que parte da minha apresentação está em inglês, isso é provocativo, porque a tecnologia, esse é o idioma que a gente vai ter que falar. O que a gente não pode desenvolver ou utilizar caminhos que não sejam aqueles que nos levem também à internacionalização dos nossos negócios. Não é porque você é pequeno, porque você é micro, que você não tenha que perceber o mundo, o seu habitat interno, mas também o mundo. Mas você precisa trabalhar junto, precisa ter parceiro, precisa saber que a tecnologia a ser aplicada são para as pessoas, você não faz tecnologia para máquinas. Você precisa se associar, fazer trabalhos colaborativos, ter um skill forte, você precisa entender e ter dados para poder avançar. E onde é que estão esses dados? Na sua mente. Você tem a chave para prover essas soluções e integrar isto ao seu negócio de forma sustentável, né? Se pudermos ir ao próximo. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente percebe isso, está todo mundo buscando uma tecnologia. Ou é 5G, é cloud, é IA, é BI, é mineração, a parte relacionada a inteligências múltiplas, a integração, e você tem que encontrar o seu caminho. Seu caminho, como é que você encontra o seu caminho? Tem muitas formas. Se aproximar das instituições, buscar fazer cursos como este, buscar se integrar. É muito fácil, sabe, pessoal? Falar como eu estou falando, como muitos falam. Na hora que a gente vai implementar, vem o problema.
Eu lembro muito bem quando eu dava aula de empreendedorismo, professor, você montou quantas empresas? Eu montei um bocado e quebrei outro bocado. Mas você precisa ter essa vivência, respirar. E esse caminho é importante você se encontrar. E por vezes, que é o cavalinho aí que está, feito de vassoura e outros mecanismos, é buscar essa inovação, é criar. Você tem que criar, você tem que fazer parte do sistema de cocriação para customizar a tecnologia ao seu negócio. Não compre tecnologia fechada. Customize, use, teste. O empreender exige isso. Essa questão de que a tecnologia é inacessível não é verdade. Ela é extremamente acessível, extremamente inclusiva, mas você precisa sentir. E esse sentir não pode ser um apunhado de flechas lançadas para acertar o alvo a qualquer custo. Não. Você precisa ter essa convicção que a tecnologia lhe ajuda, que você precisa conhecer o seu negócio, o seu cliente, precisa ter responsabilidade, velocidade, gestão de crise, logística, fôlego, resistência, resiliência e entender a psicologia do negócio e aplicar a tecnologia. Esses são um dos caminhos. Né? Por favor, o próximo. Eu enfatizo muito isso, porque isso é a alma do negócio, para quem vai utilizar a tecnologia, para quem vai integrar tecnologia, para quem vai encontrar ou buscar um parceiro tecnológico, para quem vai dividir conhecimento. Hoje, por exemplo, eu convivo com muitos estudantes, com muitos empresários, com pequenos, micro, macro, nacionais, internacionais, e os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos, a magnitude que muda. E o que eles têm em comum e devem ter em comum em busca do sucesso é o prazer pelo empreender, pelo sucesso, pela questão de não dissociar isso do humano, do social, da pessoa. A questão que você tem que buscar informação, que você tem que estimular, que você tem que inspirar, que você tem que incentivar, motivar, ter a ingenuidade e a genialidade para implantar no seu negócio a tecnologia e potencializar ainda mais. Né? Ter essa questão do trabalho de time, o trabalho de agrupamento, de relacionamento, você tem que criar e você tem essa rede de relacionamento real e virtual. Volto a dizer, pessoal, os meninos estão começando, como é que eu faço isso sem dinheiro? Então, a gente precisa buscar políticas públicas que necessitam chegar na ponta, no pequeno, no micro. Mas tem isso. Concordo. Você precisa entender. Buscar o SEBRAE, buscar o Sistema Fé Comércio, buscar o IFCE, o Instituto Federal do Ceará, buscar as outras universidades, buscar se integrar. Não tenham medo. Portas abertas. Se alguém disser um não, isso tem que virar combustível ao seu empreendedorismo e ao uso de sua tecnologia. Por favor, o próximo. E professor, como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo? Como é que eu saio? De repente, eu sou uma General Motors e vou virar uma Coronel Motors, porque eu apliquei a tecnologia, ao invés de eu crescer, foi cair. Eu apliquei a tecnologia sem observar o mercado. Que mercado é esse? Que mundo é esse? Existe um cenário de oportunidades tão grande, são tantas oportunidades de integração com a tecnologia que a gente se perde. Usa isso, usa aquilo, usa aquilo. Usa uma que você domine. E em dominando, você cresce. Você precisa fazer, que é o slidezinho que está aí, um monte de gente segurando as mãos, fazer e pensar
no micro e no macro, no mundo e no seu habitat local. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que vende bolo em um carro, e ele é um milionário. Quando ele aplicou tecnologia, as pessoas não estavam mais comprando o bolo dele. Por quê? Porque a tecnologia não tinha integração com o público dele. Ele melhorou, customizou e passou a vender mais. Então, é só um exemplo. Você tem que olhar o mercado, que são essas moças que estão aí desfilando, né? Um mercado com a visão feminina, com a visão social, com a visão mundial, com a visão do mercado que você vive. Essa é a tecnologia que você tem que buscar. Não é a tecnologia que a pessoa chega te vendendo. Tá? Ela pode até se adaptar ao seu negócio. O professor Cláudio foi muito feliz quando falou dos sistemas de ERP. Mas eu sou pequeno, será que eu tenho o meu sistema? Você pode criar, você pode comprar, tem muita solução já desenvolvida que você vai ter que fazer uma pequena customização e, a partir dela, você fazer a sua inteligência de negócios, a sua inteligência de dados. Por favor, o próximo. E aí, essa é a sua fome. Né? A fome diz, qual é o meu negócio? Qual é a minha tecnologia? Para quem é que eu estou fazendo isso? Como é que eu vou integrar? É um banquete imenso de tecnologias para você. E isso atrapalha. Né? Eu sempre digo que toda grande empresa, antes de ser grande, ela foi pequena. Mas ela foi pequena porque ela deu passos seguros, implantou níveis de tecnologia, de integração seguros no seu tempo, na sua forma, no seu contexto. Ela fez a sua transformação digital buscando responder o que, para quem, como, quando, e se eu vou dominar. Você pode ser pequeno, médio ou grande, ou micro, tem uma tecnologia Super Plus, Gold, Mega Power, como eu falo para os meus estudantes, mas ela não vai te atender e você vai virar correr o risco de, inclusive, fechar a sua empresa. Né? Há uma dificuldade de implantação de tecnologia, não é só comprar. Então, você precisa ter capital intelectual para isso. Ou seu capital, ou você contrata, e isso é uma grande... há uma grande carência. Por isso, a pandemia demonstrou isso, né? Hoje todo mundo fala que a pandemia fez isso, a pandemia fez isso, a pandemia fez... E é verdade, ela acelerou 20 anos aí, na nossa linha de... 20 anos ou 30 anos na nossa linha de conexão. Era impensável o que nós estamos fazendo aqui, né? Todo mundo diz isso. Né? Não vai funcionar, isso vai cair, vai ter problema, ninguém vai conseguir se comunicar. Hoje em dia, até a minha mãe, que tem 86 anos, ela se orgulha muito de fazer com o público dela, com as amigas dela, uma live, uma conversa, um aniversário virtual. Olha que mercado maravilhoso que foi criado, e isso precisa ser visto. Então, que mercados são esses que a gente precisa pensar? Isso tem que sair da caixa, da famosa caixa que todo mundo diz e está todo mundo dentro da caixa. Vamos sair da caixa, mas está todo mundo dentro da caixa, tem que sair da caixa. Tem que ver que negócios, que mundo você está implementando, quem são os seus parceiros, como é que você se conecta com eles, como é que você cria uma rede de contatos, mais uma vez eu vou falar, reais e virtuais. Tem que ver isso, como é que se integra ao novo mundo, ao mundo da logística, ao mundo do turismo, ao mundo do transporte, ao mundo das festas, ao mundo dos negócios, ao mundo da música, da arte, da cultura. Tudo isso vale. Tudo isso vale. Você tem que fazer o seu Vale do Silício dentro da sua empresa. Não mire só porque o grande fez isso, você vai fazer. Você tem uma expertise, você que é empreendedor, que está aí na ponta, que sabe onde aperta, você tem uma expertise e ela tem que ser otimizada e aplicada nesse conceito de integração com tecnologia. Por favor, por favor. E por favor, a próxima. E a academia, a universidade? Se nós formos ficar no tradicionalismo
Vale para todos, viu? Vale para todas as universidades, institutos federais, escola técnica profissionalizante, escola infantil, escola de nível médio, escola pública, escola particular. Olha, pessoal, é um desafio, isso não é fácil. Isso não é fácil, mas tem que ser feita essa virada de chave, e ela será feita em algum momento, está começando, mas ela será feita. Você tem que ter uma aprendizagem baseada em desafios. É um dos conceitos, não é o único. Você precisa pegar aquele menino que está lá na escola infantil e começar a implantar na cabecinha dele uma veia de empreendedorismo, uma veia de negócio, uma veia de visão de futuro, porque tudo isso que nós conhecemos, em breve, terá uma outra cara. Eu preparo o meu filho, não é a palavra correta, eu converso com o meu filho, às vezes ele dizendo assim, olha, o mundo está assim, a gente precisa mudar. Por favor, se puder mudar o slide novamente, eu agradeço. E volto, você vê que a gente precisa, para essa chave do sucesso, mais uma vez, você precisa ter entrosamento, time. E esse conhecimento tem que ser baseado em desafios. Isso olhando a academia. A gente viu o mundo privado, viu o mercado, viu as soluções, agora a academia. Por favor, o próximo. E nessa academia a gente tem que treinar lideranças, tem que ter comunicação e relacionamento interpessoal, senão a sua tecnologia não vai valer de nada para o seu negócio. Tem que ter um raciocínio lógico aplicado à ferramenta que você está instalando, ao seu negócio, ao mundo que você está envolvido, o empreendedorismo natural, buscar inovar dentro daquilo. Eu conheço empresas que inovaram tanto que quebraram, porque a inovação não precisa ser totalmente disruptiva, ela pode ser disruptiva, ela pode ser pragmática, mas ela pode ser escalonada também. E olhando assim, olha, se você quer virar um unicórnio, ter $1 bilhão de dólares, ou virar uma grande startup, ou ser comprada, você precisa pensar no mundo e precisa desenvolver soluções também para o mundo. Não precisa ser todo em inglês, pode ser em português. Aqui é provocativo para vocês. Então, olhar isso, sabe, pessoal? Olhar esse contexto, volto a dizer, tem que gerir riscos, tem que ver a logística, tem que ver que energia você vai desprender, tem que ver que você precisa fazer isso para a humanidade, tem que buscar entender essa psicologia dos negócios. Por favor, o próximo. Eu separei algumas tecnologias que as pessoas às vezes pensam assim, mas eu não consigo. O professor Cláudio falou isso, é caro, eu não consigo. Turma, essas tecnologias que eu estou mostrando aqui foram feitas por estudantes e foram vendidas e estão sendo vendidas no mercado. Um acesso a ambientes, controle de acesso a ambiente diverso, virtual, por imagem, por digital, por outros processos, reconhecimento facial que seja. Monitoramento de pessoas e ativos, né, por RFID, por QR Code, por sistemas quânticos e de pontos quânticos de toponímia topográfica, de física. Por favor, o próximo. Isso é feito pelo Ceará. Aqui eu estou mostrando o que é feito no IFCE, mas isso é feito por cearenses, de diversas instituições. Por favor, o próximo. Sistemas de visão computacional, que são aplicados à segurança, que são aplicados à identificação de remédios, que são aplicados à saúde, que são aplicados a veículos, que são aplicados à questão de desenvolvimento de veículos autômatos, de reconhecimento de chamada em sala de aula, presencialidade das pessoas. Por favor, o próximo. Na área de saúde, né, monitoramento de sinais vitais, tudo isso construído com tecnologias que vocês dominam e com primazia. Essa questão da telemedicina, a questão de imagens, a questão de você identificar doenças por imagens, de integrar isso a sistemas inteligentes. Professor lindo, maravilhoso, espetacular. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu integro isso? Isso está tão longe de mim.
Eu estou aqui no bairro X, e no meu bairro, se eu fizer isso aí, eu quebro. Calma, calma. É importante, primeiro, você acreditar que isso é acessível. É importante você entender que isso é possível. E isso não pode fugir de algo extremamente relevante, e isso vale para o Estado, para uma nação, que é capacitar o seu povo. É que as políticas cheguem na ponta, e hoje vou pegar aqui um pequeno caso, você quer ser um pequeno empreendedor de desenvolvimento de software, que é uma coisa bem rápida de se fazer, você começa a trabalhar para o mundo. Você não precisa só... Hoje tem meninos que trabalham aqui comigo, conosco, que estão programando para a Austrália, para a Inglaterra, para a Finlândia, para outros países. A única barreira era o idioma, mas se vence. Por favor, o próximo. Olha, o novo mundo, integrando o empreendedorismo e as tecnologias, né? A nossa população está envelhecendo, nós temos os dois extremos, muito jovens e as pessoas mais maduras, e com elas vem uma série de outras comorbidades que precisam ser acompanhadas, que as famílias têm buscado novos conhecimentos, não só tecnológicos, mas também do ponto de vista de novas drogas, novas rotinas humanas, né, que associam e aproximam as pessoas. A virtualização dos processos, isso para a educação tem feito grande diferença, a questão de educação à distância, né? E, por favor, o próximo. Por favor, o próximo, porque é muito importante, professor Cláudio, que a gente comece a conversar com os meninos. Aqui é um diálogo mais motivador, né? A navegação de veículos aéreos, né? Hoje você tem uma oportunidade de com drones ou drones maiores, fazer diversas ambientações, criar robôs que entram em dutos, criar robôs que ensinem robótica na escola, que demonstram, que abram o pensamento juvenil. Então, são rotinas que eu dei exemplos aqui mais industriais, mas que podem se aplicar a pequenos também, de forma muito segura, né? Por favor, o próximo. Ainda nessa questão dos drones, você usar isto na parte de agricultura, na parte de segurança, na parte de construção civil, outras aplicações que você consiga entender, né? Nós, recentemente, havíamos estudado um projeto que era pegar um drone para fazer o transporte de órgãos de um hospital a outro. E era uma pequena empresa, era um menino que estava pensando em fazer isso, né? E deu certo. Onde é que barrou? Nas questões das leis, né? Então, por isso que tem que atentar disso, qual é a tecnologia que eu vou usar, que melhor se adequa ao meu negócio. Por favor, o próximo. Ainda mais uma vez, reconhecimento, como eu falei, de imagens e de pontos. Já eu vou dizer a vocês aqui onde é que a gente pega dinheiro, certo? Para fazer essas coisas. Por favor, o próximo. Por favor, o próximo. Robótica. Virtualização de ambientes. Algoritmos genéticos. Olha o celularzinho ali. O menino criou um aplicativo que identifica câncer de pele. A gente pode criar um aplicativo simples, viu? Os meninos aqui criaram um aplicativo que foi uma empresa, comprou a empresa deles por 10 milhões de reais. Eu estava para deixar o meu currículo com eles, para eu ser funcionário deles, porque é essa inteligência que muitas vezes quem está começando ou quem está tocando um negócio acredita que não dá certo, não, é muito caro, como disse o professor Cláudio, isso não é para os outros. Meu amigo, corra. Vá para cima, com calma, paciência, energia, velocidade e gerindo os riscos. Essa parte de energia solar, a parte de negócios que integram tecnologia ao seu negócio. Por favor, o próximo, talvez seja... E isso que vocês vão ver é uma série de empresas que fazem tecnologia com os cearenses.
que os cearenses desenvolvem tecnologias para essas empresas, grandes empresas nacionais e multinacionais. Por favor, próximo. Por favor, pode passar o próximo. Vocês estão... Aí é só passando, viu, pessoal? Tem um aí que vocês conhecem bem, o Povo. Eu passava uns 2 dias só mostrando esse slide, do grupo Povo aí. Temos aí a Byte, temos aí a Apple, temos aí a Samsung, temos aí a LG, temos aí a HP. E, por favor, acho que está quase terminando para a gente poder... Pode ir passando. Pare aqui, por favor. Olha, pessoal. Onde é que a gente pega recurso para isso? Você vê que a minha primeiro slide foi todo mundo com a mão no bolso. E aquele balão de planejamento maravilhoso e ele furando no espaço. A gente precisa conhecer os caminhos. Senão, vira um monte de palavras aqui, tipo, é importante empreender, é importante fazer isso, é importante fazer assim, mas a gente não transforma isso em efetividade. Então, nós precisamos, primeiro, trabalhar colaborativamente, criar juntos, buscar o conceito que foi apresentado pelo professor Cláudio de arquitetura social, buscar entender os coworks e entrar nos coworks para poder errar, para poder trabalhar, para poder acertar, buscar os hubs de inovação. Nós temos muitos aqui em Fortaleza e no interior do estado, eu conheço vários, e vocês também. Qualquer coisa, vão lá no Google, consulte o oráculo e busquem. Existe uma série de editais tradicionais, a FUNCAP sempre lança, né, são editais tradicionais que precisam ser acessados, e aí, professor Cláudio, é uma provocação que a gente precisa fazer a FUNCAP, para ela chegar lá na pontinha, no pequenininho, sabe, professor? Precisamos fazer isso. O senhor está numa secretaria estratégica, pode ajudar muito isso. Buscar os fundos de inovação. Nossa, é muito difícil, é muito complicado. As academias sabem trabalhar com isso. Tem que buscar a academia. Buscar as leis de incentivos fiscais, lei de informática, lei do bem, lei de doação de pessoa física, buscar os planos, projetos de programas integrados e estruturantes e focar de que, como diz aí um reitor do MIT, né? As pessoas acham que a educação, que a inovação é cara, mas a gente precisa entender a ignorância, ela é mais cara ainda, ela é mais dispendiosa ainda. Então, vale a pena investir em tecnologia, vale a pena investir em comunicação, vale a pena investir em cinema, em arte, em cultura, inovar e empreender naquilo que você acredita. E a tecnologia é um acessório, e ela não é e não está distante. Ela está próxima e nós aqui no Ceará somos muito bons nisso. Muito obrigado pelo espaço, eu tentei ser rápido para a gente cumprir o tempo e o mais importante é o nosso diálogo aqui. Muito bom, professor, muitíssimo obrigada. Eu quero dizer que ela realmente está próxima. Inclusive, muito dos tópicos que tanto o professor Cláudio como o professor Vauli colocou aí na apresentação estão todos presentes no curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, que ao final desse webinar você vai se inscrever e também vai compartilhar com todos os seus amigos empreendedores, estudantes de tecnologia, né? O pessoal também da tecnologia está super contemplado nesse curso, porque tudo aí que eles falaram na apresentação está lá no nosso curso. Acesse movimentoempreender.com e faça já a sua inscrição. E agora a gente vai para a nossa última rodada tão aguardada aqui do webinar, né? Valéria aqui comigo vai começar a abrir aqui as perguntas, né? Tanto para o professor Vauli como para o professor Cláudio. Valéria. Primeiro, eu queria parabenizar aí ambos, né, os dois professores aqui conosco pela excelente exposição que vocês fizeram. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que os dois podem contribuir com a resposta, né? Tem relação muito com uma das características que os micro e pequenos empreendedores, né, muitas vezes têm como um diferencial muito grande, que é a intimidade, a proximidade, o relacionamento, né, com seus clientes. Então, é aquele restaurante ali do meu bairro que eu vou, conheço o dono, eu sento, sou atendida pelo nome.
Com a pandemia, né, e todo esse processo de digitalização das empresas, os negócios acabaram tendo que ir para o ambiente digital e para que pudessem realmente sobreviver. É possível manter, né, essa característica que diferencia muitas vezes os pequenos negócios de intimidade, relacionamento com os clientes através da tecnologia, ou em outras palavras, a tecnologia também pode ajudar a construir esse diferencial competitivo nos pequenos negócios? Bom, posso começar? Eu penso que as duas coisas vão coexistirem daqui para frente, né? O importante é estar conectado. O tátil, o toque de pele, a proximidade, o olho no olho é sempre importante. Mas esse relacionamento com o cliente, ele pode se estabelecer também pelas redes sociais, por exemplo, né? E isso está sendo muito utilizado pelas empresas. Isso está sendo utilizado até como forma de fidelizar o cliente, né? Porque é uma comunicação que pode acontecer a qualquer momento, independente do lugar onde se esteja. De modo que muita coisa que não vai existir da forma que era antes, né, mas passa a existir no modelo híbrido. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Professor Vauli, quer complementar? Sim, sim. A questão do micro e pequeno, realmente eles estão próximos, estão ali, no cantinho. Existe essa intimidade, essa proximidade. Então, o que vai acontecer, é como o professor Cláudio falou, é uma integração desses dois mundos. E de acordo com o perfil do cliente. Tem aquele cliente que quer ir, sentir, abraçar, apertar, e tem um cliente que, por vezes, podia até estar invisibilizado no mundo do negócio do micro e pequeno empreendedor, e a virtualização o aproximou. Então, ele ganhou um outro tipo, uma outra forma de cliente, que ele também precisa melhorar a sua comunicação com o fornecedor do serviço em si. Um exemplo que eu considero muito clássico por exemplo, inverso, são esses call centers. Você liga para um call center desse para cancelar uma linha ou para fazer uma reclamação, nossa, você perde a paciência, desliga e não consegue. Então, o pequeno tem essa proximidade que ganha esse cliente. Vou citar aqui um exemplo, eu não vou dizer o nome da empresa porque eu não sei se eu posso, mas é uma empresa da área de telecomunicações que ela tem 1.600 pessoas trabalhando, mas atendendo as pessoas. Tem o call center, mas ela também atende as pessoas. Então, esse híbrido é importante ter, mas sem esquecer que tem que ter esse corpo a corpo. Ele vai ser o diferencial também nas próximas sessões que vamos enfrentar. Bacana. Eu queria, aí se a Camila não tiver nenhuma pergunta, né, já emendar aqui numa outra pergunta, puxando aí um gancho que o professor Cláudio falou bem no início da exposição, né? Que tecnologia não é cara. Então, essa questão da tecnologia, né, será acessível ou não, vem, eu acho que de muito tempo, né, numa época em que muitas vezes o equipamento ou o software era ainda, né, muito realmente custoso para as empresas adquirirem. Atualmente, né, hoje em dia, é realmente possível implantar tecnologia numa micro e pequena empresa a baixo custo? Isso eu estou perguntando tanto do ponto de vista de hardware, né, quanto também de software. Então, existem soluções, né, em equipamentos e também em softwares que são acessíveis para os micro e pequenos empreendedores? Uma coisa que caracteriza essas tecnologias digitais é a sua capacidade de escalabilidade. Algumas tecnologias, logo quando surgem, elas se mostram caras, porque o custo maior está no desenvolvimento. Mas à medida em que
ganha escala, o custo vai reduzindo. De modo que essa é uma tendência que já se cristalizou. Não é? O que você não pode é deixar de, como falou o Valli, é deixar de buscar alternativas. Não é? E você sempre tem alternativas do ponto de vista tecnológico. Né? E a gente também não pode ter o medo de buscar inovar, né? De desenvolver muitas coisas que podem ser desenvolvidas junto a uma universidade, junto ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Educação. O empresário tem um problema, ele leva esse problema, né, para discutir junto com a academia, e às vezes se busca uma solução que é solução até relativamente simples e de baixo custo. Né? O mais importante é a inteligência que está nesse processo. Né? E muitas vezes você consegue fazer isso com um custo baixo, até mesmo utilizando os nossos estudantes, que são muito criativos nesse processo. E a gente conhece aí vários casos de ideias brilhantes, ideias simples, que se tornaram cases de sucesso aqui no Ceará mesmo. Né? Já tem primeiros unicórnios que surgiram daqui, com a ideia de uma agenda. Né? Isso bombou, hoje é um case mundial de sucesso. E isso é para citar apenas um exemplo. O importante é você mudar a sua cabeça, o pequeno empresário ter o problema, buscar pensar na solução e pensar em soluções inovadoras. Não é? O Einstein tem um pensamento que é fabuloso. É impossível imaginar que a gente possa fazer coisas diferentes, criar alternativas diferentes, fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Então, a capacidade de você pensar diferente, a história do pensar fora da caixa, buscar suas alternativas para resolver sua dor, pensar no problema, né? Isso tem que estar na tônica, sobretudo das micro e pequenas empresas. Isso também está na essência do que as startups hoje fazem tanto sucesso. Né? Porque isso está no DNA da startup. Se debruçar sobre o problema, pensar de forma diferente e encontrar solução e resultado. O resto é consequência. Maravilha, professor. Professor Valli. Olha, a tecnologia, ela não está... Cara, ela está acessível. Você vê aí, mais uma vez, fazendo referência à pandemia, todo mundo buscou a internet. A internet é muito caro, não dá. Todo mundo buscou a internet. Os acessos a equipamentos da mesma forma. Isso foi tão buscado que faltou no mercado. Estava difícil encontrar. E se conseguiu. A questão da customização também hoje está muito fácil, customizar a tecnologia ao seu negócio. Fácil e rápido. Vocês recentemente tiveram aí, ontem, um exemplo aqui, que foi o Geneflex. Ele tem soluções tecnológicas extremamente acessíveis e que podem ser integradas aos negócios. O que você tem que fazer é uma prioridade, é priorizar isso. Não é um caminho sem volta. Se você ficar parado, alguém vai te passar. Então, a tecnologia está acessível, algumas precisam ser adaptadas e customizadas, mas isso é um passo que precisa ser enfrentado. Tem que ter coragem e nós somos corajosos para isso. Quais são os principais desafios? A gente está falando aí da digitalização dos negócios, né? Que é, por exemplo, o tema do nosso curso, que é transformação digital. Mas quais são hoje os desafios para esses dois segmentos? Tanto para as empresas que nasceram no tradicional e que precisaram se adaptar, como a gente falou aí na pandemia, acelerando muitíssimo, né? Para não ficar para trás ou fechar as suas portas durante a pandemia,
como também para aquelas que já nascem no ambiente digital, né? Porque são dois segmentos diferentes. Quem precisou se transformar e aqueles que já estão nascendo no digital, como é o caso das startups, por exemplo. Qual o desafio e se eles são diferentes, né, nesses dois segmentos, tanto para quem precisou se digitalizar, como para aquelas empresas que já nasceram no digital? Está sem som, professor Vauli. Vauli, vai lá, comece. Bom, assim, me permita, viu, professor? Me permita, eu não estava ouvindo o senhor. Os desafios, primeiro, olha, é perder o medo. Eu considero esse o principal desafio. Quem já começou digital tem um outro desafio, é aprender a fazer o que não é digital. É uma questão também por exemplo, uma coisa é uma realidade em um grande centro, Fortaleza, por exemplo, e uma outra coisa é uma realidade em um centro mais distante, no município X, que não tem tanta conectividade. Então, esse é um desafio, buscar conectividade. Por sorte, por competência, por planejamento do governo, nós temos o cinturão digital, temos uma malha ótica, uma malha de telecomunicações impressionante e invejável, temos nos preparado do ponto de vista econômico, com leis e legislações também, com regulamentações. Então, os desafios, além dos tecnológicos, estão nessa parte de regulamentação e conectividade. Há uma outra questão que eu considero, eu bato muito nessa tecla, desafio de capacitar as pessoas. Você cria negócios tecnológicos, mas esses negócios, a velocidade do desenvolvimento também é rápida, ela evolui. Você precisa manter esse conhecimento, essa liderança, essa ação de fixação de talentos é um outro desafio que a gente precisa correr. Tem muitos outros, deixo aí para o professor Cláudio, que ele tem aí uma lista grande também, mas eu considero principalmente estes. Eu vejo assim, são 3 pilares que se destacam no mundo digital. O dado, né, a informação, a tecnologia e as pessoas. O digital é um estado, você tem que mudar o mindset, tem que pensar de forma digital. Não é só comprar ou adquirir uma tecnologia, você tem que mudar a cabeça, pensar de forma diferente. Né? Isso, como eu disse, exige pragmatismo, exige velocidade, exige conhecimento. Né? Tanto para as empresas que já nasceram digital, como aquelas que estão buscando a digitalização. Mas o segredo está nas pessoas. Né? É investir nas pessoas. No caso de uma empresa que ela quer ser digital, ela tem que conhecer o cliente dela. Qual é o foco? Né? Quais são as necessidades desse cliente? Né? Como é que ele se comporta? E as informações, o cruzamento de dados permite isso. Né? Qual é a necessidade dele? Né? Para que ela possa atender a sua necessidade. Qual é a estratégia que eu preciso utilizar dentre as várias tecnologias digitais para atingir esse foco que eu preciso? Então, você pensando assim, procurando entender melhor o seu cliente, procurando entender melhor o seu mercado, procurando conhecer aí seus fornecedores, você faz a seleção da tecnologia, né, para poder atingir aquele objetivo. Mas é a cabeça que precisa pensar de forma digital. Né? É a mudança do mindset que vai fazer a diferença nesse processo. Sempre buscar a inovação, porque aquelas empresas, e a gente tem muitos exemplos disso, né? Sobretudo depois do aparecimento do mundo digital, gigantes que dominavam determinado segmento, determinado nicho, perderam a capacidade
de pensar o seu negócio, de pensar suas estratégias, né, foram superadas e acabaram sucumbindo. Né? A própria tecnologia dos celulares, até bem pouco tempo atrás, 10 anos atrás, quando se falava em celular, só se falava em Nokia. Né? A Nokia foi superada, né? Porque perdeu a capacidade de pensar fora da caixa, de inovar no seu negócio. E acabou sendo superada por outros. Esse é o processo. Isso vale para o grande e vale também para o pequeno. Estar atento ao cenário, às mudanças de cenário. Porque a tecnologia vai sempre mudar. Não é? Como dizia o Belchior, o novo sempre vem. O importante é você estar preparado para isso. É você estar entendendo para onde as coisas estão caminhando, para onde o mundo está indo, quais são as tendências, qual é o cenário, né? E se preparar para ir. Muito bacana, muito bacana. E isso pode ser aplicado em qualquer área, né? Não só no empreendedorismo, nem na pequena empresa, mas qualquer área a gente já pode captar tudo isso para a gente, né, Valéria? Isso. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso webinar, terceiro dia, né, fechando aí com chave de ouro. Eu queria fazer uma última pergunta, só para quem está nos assistindo, né? Professor Cláudio comentou que uma das possibilidades era ir em busca dos centros acadêmicos, né, para desenvolvimento de uma solução tecnológica para a micro e pequena empresa. Então, aqui no Ceará, e aí vai para o professor Vauli também para o professor Cláudio, né? Quais seriam esses centros que hoje têm, né, estão preparados para atender essa demanda dos nossos empreendedores aqui cearenses? Posso começar, meu chefe, meu reitor? Pode falar, meu reitor. Olha, eu sou suspeito para colocar, colocar. Primeiro, é importante. Hoje o mundo gira em torno, né, da tríplice hélice, que hoje já não é mais tríplice, é quíntupla, né? É sextupla, mas é a cooperação entre setores. Hoje a gente vive a era do conhecimento. Né? Conhecimento é valor, intangível, mas é valor. Então, mercado, academia, setor público, que precisa também ser inovador, ser empreendedor, para atender de forma diferente à necessidade dos clientes, do cidadão, no caso do setor público. Essa tríade aí, academia, setor, eu não gosto muito desse termo, mas já se cunhou, é o setor produtivo, porque os outros também não são improdutivos, né? Mas academia, setor produtivo, na chamada e governo, né? Que precisa criar as políticas públicas que facilitem esse processo, na chamada tríplice hélice. Acrescenta-se também aí o empreendedor e o cidadão, né? Mais paz dessa hélice para que ela possa girar mais rápido. Essa conjunção ela é muito importante. E o papel da academia é fundamental nesse processo, porque é ali que está sendo criado o conhecimento, é ali que surge o mote da inovação. É claro que inovação tem que ter empresa junto, mas tem que ter conhecimento, tem que ter, não é, essa visão acadêmica que é importante no sentido de gerar conhecimento novo. Né? E as universidades estão preparadas para isso, mas eu sou absolutamente apaixonado pela educação profissional. Né? E instituições como o Instituto Federal, que a vida inteira, ao longo dos seus mais de 100 anos de existência, já vamos aí para 1909, né? 112, professor. 112 anos, né? de convivência com essa visão hands-on que tem os institutos. Não é só o saber, mas é o saber fazer, é conjugar teoria e prática, que é isso que o mundo moderno, o mundo das startups, o mundo digital, né, busca hoje. É como eu falei, a história da experimentação. É pegar o problema, se debruçar sobre ele, buscar o conhecimento necessário para achar a solução. Experimentou, deu certo, vai em frente, escala. Não deu certo,
bota aquela solução de lado e vamos buscar outra. Isso é a tônica, e essas instituições, elas estão preparadas para isso, elas preparam o aluno com essa visão. É por isso que o aluno do Instituto Federal, ele se destaca, ele faz sucesso, mas é isso, sem desmerecer demais instituições, mas essa conjugação aí do conhecimento da academia com o dinamismo da empresa, com as políticas públicas que facilitam esse processo e a visão empreendedora com o cidadão no centro, que vai gerar aí as informações, os processos, as entregas, os produtos que a sociedade precisa para avançar. Professor, você quer que eu vou falar? Não, você falou tudo. Mas eu vou complementar alguma coisa, sabe, queridos? Primeiro, nós vivemos um mundo veloz, Camila e Valéria Xavier, que precisam de mudanças e respostas rápidas. Perdão. Tem mudanças, mas precisam de respostas rápidas. E a juventude, olhando as várias fases da juventude, pegando aqui, hoje, esses meninos, eles pensam rápido, eles agem rápido. Isso é bom e é ruim. Então, você precisa ter uma consonância entre aquilo que é maduro e aquilo que é jovial pela velocidade. Onde buscar isso? Onde buscar? Primeiro, você tem que buscar isso nas academias diversas. Na universidade, nos institutos federais, nas escolas técnicas profissionalizantes e nos cursos, nos hubs de inovação, nos coworks. Esse é um dos caminhos. Mas a gente precisa, eu falando agora como universidade, tem um termo que eu gosto muito, que eu uso sempre, nós precisamos calçar as sandálias da humildade. Que é isso? Aquilo que se chama de mercado, as empresas, a indústria, tudo aquilo, precisa se aproximar, aí o pequeno e o micro precisa se aproximar da academia e dizer, olha, eu quero desse jeito, eu entendo dessa forma. E a academia tem que pensar, é dessa forma que a gente precisa atuar, mas a gente tem que caminhar também nesse caminho, nesse contexto, encontrar essa sintonia. Nem é do jeito que a academia pensa, 100%, e nem, por vezes, é no tempo e na velocidade que o mercado exige. Essa é uma equação difícil, mas possível de se encontrar a solução. Existe uma série de outros integrantes que podem apoiar ao micro e pequeno empreendedor, como eu falei, os fundos de investimento, as questões de leis, de incentivos fiscais, as questões relacionadas aos programas de projetos estratégicos de governo e de academia, a questão também relacionada ao SEBRAE, ao Sistema S como um todo, e todo mundo tem que se unir para fazer a tríplice, a quíntupla, a sextupla hélice, que seja. Essa, se você me perguntar, professor, qual é o segredo? É o trabalho em equipe. Você vê que eu e o professor Cláudio, nós falamos isso, reforçamos, repetimos, é o trabalho em equipe. Eu também sou suspeito, sou apaixonado pelo trabalho que o Instituto faz, é muito hands-on, é muito mão na massa, e também tem muito integração com conhecimento, que é algo que precisa também ser fortalecido. Então, você une o conhecimento, as valorosas instituições que temos, que estão entre as melhores do mundo, mesmo com as dificuldades que passamos. Eu não tenho o menor receio em dizer que nós estamos no topo da inovação, porque nós conseguimos fazer muito com pouco. Esse é um outro grande exercício que a gente precisa fazer. É isso, meus amigos. Meu telefone está à disposição aí para a gente depois conversar mais em outro momento. Tá bom? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Queria fazer um agradecimento especial aqui aos nossos ilustríssimos convidados da noite. E, claro,
Obrigada a você que nos acompanhou. Espero que tenham aproveitado cada minutinho. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com correalização do SEBRAE. Patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. E esse foi o nosso último dia de webinar, mas lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo, né? Então acessa movimentoempreender.com e aproveita tudo que tem por lá. Ah, e não esquece de se inscrever no curso Transformação Digital para a micro e pequena empresa, para o seu negócio chegar mais longe também no digital. Lembrando que em novembro a gente volta com mais webinar nos dias 25 e 26 de novembro. Teremos mais 2 dias de webinar, trazendo muito mais informação para você. A gente vai ficando por aqui, né, Valéria? É isso, Camila. Boa noite a vocês que nos acompanharam aí nesses 3 dias. E não deixem de acessar aí movimentoempreender.com. Vocês vão se surpreender com a quantidade de conteúdos bacana que a gente preparou para vocês e está disponibilizado lá no site. Tudo gratuito, hein? Acessa lá. Tchau! Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do SEBRAE para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. O Nordeste é movimento, é balanço, luz, vento e energia. Sabe quem movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste.
Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos.